No último final de semana eu assisti esse filme aqui, ó, Tetris, que conta uma história bem romantizada sobre a criação do Tetris. E hoje eu vim aqui trazer uma reflexão sobre esse filme que vai deixar muito defensor da União Soviética puto. Vai não, zoeirinha. Pra dar uma contextualizada geral no filme, a história é mais ou menos o seguinte. Esse cara aqui é o Alexei Pajitnov. Na década de 80 ele trabalhava na União Soviética pro departamento de tecnologia e nas horas vagas ele criou o jogo que é o Tetris que a gente conhece hoje. Ele lançou o jogo ali entre os amigos dele em 1985, mais ou menos. Todo mundo que jogava viciava, o jogo era muito viciante, o jogo era muito bom, tanto que vendeu milhões de cópias e é um sucesso até hoje. E o roteiro do filme gira em torno do licenciamento do jogo. Como o jogo foi criado ali na antiga União Soviética, existia toda uma burocracia do Estado para poder licenciar esse jogo. E a história gira em torno disso. Aqui fica um ponto muito importante para você que assistiu o filme. Não acredita em tudo que você vai ver ali. No filme, por exemplo, o Pajitnov foi despejado da sua casa com a família inteira pelo Estado. Então, cuidado, não vai acreditar em tudo que você vai assistir no filme, hein? É um filme criado por americanos contando uma história sobre a antiga União Soviética para te entreter e não para te informar. Tá, e qual é a reflexão que a gente pode tirar desse filme? Tem um ponto específico do filme que é verdadeiro. Após o Pajitnov ter criado o jogo e esse jogo ter sido licenciado pelo governo soviético, o Pajitnov não ganhou absolutamente nada com esse licenciamento. Ou se ganhou, foi muito pouco. O Estado soviético se apropriava de todos os rendimentos do licenciamento desse jogo. Agora, uma contextualização histórica. No início do século XX, a Rússia era um país basicamente rural. E após a Revolução Russa, as políticas adotadas pela União Soviética era de industrializar o país. Então toda a riqueza produzida era investida na industrialização. E funcionou. Em pouco mais de 40 anos, o programa espacial russo enviou o primeiro homem para o espaço. Lembrando que a Rússia era um país basicamente rural e que em pouco mais de 40 anos, através da socialização dos meios de produção, se tornou altamente industrializado. Mas o filme se passa na década de 80 e a União Soviética já era um país industrializado. Algumas políticas, sobretudo as referentes aos direitos dos indivíduos, já deviam ter sido flexibilizadas. E esse é justamente o ponto mais atacado nas experiências socialistas pelos liberais. E assim, tô cagando porque os liberais pensam. O ponto é, as pessoas que compram as ideias que esses liberais vendem. Nós, enquanto socialistas, não podemos anular as necessidades individuais das pessoas. Na década de 80, na União Soviética, a necessidade dos jovens era diferente dos jovens que viveram a Revolução Russa. Se experiências como as do Pajitnov, que criou um produto que tinha demanda mundial, que desse a ele a oportunidade de ascender socialmente e economicamente, a história poderia ter sido outra. A União Soviética na década de 80 já devia ter flexibilizado as suas políticas, sobretudo as que tocavam as liberdades individuais dos seus cidadãos. Jovens como Pajitnov na década de 80 já deviam ter o direito de ascender economicamente e socialmente através do seu trabalho. A geração de jovens do Pajitnov cresceu em uma nação onde eles já não concordavam mais com essas políticas que suprimiam certos direitos do indivíduo. E esse foi o calcanhar de Aquiles da experiência socialista da União Soviética. E a reflexão aqui é o seguinte: se a gente quiser uma experiência socialista no Brasil bem-sucedida, a gente tem que olhar para os direitos dos indivíduos. As políticas de uma sociedade socialista devem suprimir a liberdade de se explorar o trabalho das pessoas, e não que o Estado tenha o monopólio dessa exploração do trabalho. O que eu estou dizendo é que as pessoas jamais vão aceitar que tenham todo o esforço do seu trabalho expropriado pelo Estado, sem achar que as pessoas não vão se sentir exploradas. A longo prazo, essas políticas tornam as experiências socialistas insustentáveis. E as próximas gerações que crescerem numa sociedade assim vão reivindicar seus direitos. A gente precisa criar uma sociedade onde o indivíduo tenha a possibilidade de, através do seu próprio esforço, ascender econômica e socialmente. E que essa ascensão possa contribuir para o coletivo, mas também para o indivíduo. E a transformação da sociedade tem que ser feita de forma lenta, por etapas. Porque a transformação socialista ela tem que ser sustentável ao longo do tempo. As novas gerações que nascerem num sistema socialista, elas precisam nascer num sistema onde elas se sintam incluídas. O Pajitnov nasceu em Moscou em 1955. A Rússia era outro país pós-revolução. As necessidades do Pajitnov quando era jovem eram diferentes das dos pais do Pajitnov que viveram a Revolução Russa. Então qualquer transformação socialista, ela tem que se entender como sustentável ao longo do tempo e para as próximas gerações também. As liberdades individuais não podem se contrapor às necessidades do coletivo, mas também a gente não pode criar uma sociedade onde anula as liberdades dos indivíduos.
E a experiência da União Soviética está aí para mostrar para a gente o que acontece quando uma sociedade socialista decide arbitrariamente limitar certas liberdades dos indivíduos. Pô, e se você viu esse vídeo até aqui, não custa nada você curtir, compartilhar com seus amigos e deixar aquele comentário engajador. Valeu!